No último vídeo nós vimos o lindo testemunho de Abel, que foi aceito na presença de Deus pelas qualidades da sua oferta. Mas também vimos a triste história de Caim, que, movido pela inveja e pelo orgulho, matou o seu irmão. E a Bíblia nos diz em Gênesis 4,16 que Caim se afastou da presença de Deus. E nesse caminho de afastamento, ele decidiu construir para si uma cidade, para ele e para sua família. E olhando para essa cidade, nós podemos aprender muito sobre algo que o Novo Testamento chama de mundo. Lembram quando Jesus disse que o mundo odiava os seus discípulos porque eles não eram do mundo? Ou mesmo João, na sua primeira carta, ele diz que tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, procede do mundo e não procede de Deus. O que é esse mundo? É claro que essa palavra não fala sobre o planeta em que nós vivemos, mas ela vem de uma outra palavra chamada cosmos, uma palavra grega que fala sobre um sistema organizado que governa o mundo em que nós vivemos. Então, quando nós olhamos para essa cidade criada por Caim, nós vemos o início desse sistema que se desenvolve até o mundo que nós vivemos hoje. E ali, olhando para essa cidade, podemos aprender alguns princípios que se aplicam tanto a ela quanto ao mundo de hoje em dia. E o primeiro é que essa cidade foi criada em um contexto de afastamento da presença de Deus. Então, tudo que acontece dentro dessa cidade é no sentido de criar um sistema independente de Deus. Podemos ver isso quando, na quarta geração depois de Caim, surge uma figura de liderança chamada Lameque, dentro dessa cidade. E a primeira coisa que a Bíblia nos fala sobre Lameque é que ele tomou para si 2 esposas. Ou seja, a primeira medida de Lameque para criar uma sociedade independente de Deus foi corromper o princípio da família. Esse princípio que havia sido estabelecido por Deus na criação, agora foi corrompido para fazer da família apenas uma fonte de satisfação pessoal. E essa corrupção foi tão profunda que nós vemos essa mesma corrupção da família presente em todo o Antigo Testamento, inclusive nas famílias de homens de Deus. A segunda coisa que nós vemos sobre Lameque é que ele ensinou os seus filhos a serem criadores de gado, músicos e fabricantes de armas. Ou seja, a comida, a alimentação, o entretenimento e a violência também como fontes de satisfação pessoal, independentes da vontade de Deus. E por fim, nós vemos uma declaração de Lameque. Ele se gaba de ser ainda mais perverso do que Caim. E ele diz que matou um homem porque o feriu, e matou um menino porque o pisou. E ele diz que se a morte de Caim seria vingada 7 vezes, a sua morte seria vingada 70 vezes 7. Dentro dessa declaração existe algo muito profundo, de que os relacionamentos dentro dessa cidade também seriam voltados para a satisfação pessoal. E eles seriam fundamentados sobre o princípio da vingança. Nós vemos esses princípios atuando nessa cidade, mas eles atravessam os séculos e as gerações e eles chegam até o mundo que nós vemos hoje em dia. Um mundo que diariamente ataca a família. Um mundo onde as pessoas fazem da comida, da bebida, do entretenimento e da violência fontes de satisfação pessoal, mas acabam se tornando prisioneiras dessas coisas. Um mundo onde os relacionamentos estão quebrados, onde os relacionamentos estão partidos, onde a vingança governa o relacionamento das pessoas. Esse é o mundo que nós vemos hoje em dia e é o mundo que nós vemos no início dessa cidade. Mas tudo isso seria apenas informações se nós não pudéssemos terminar essa história falando de Jesus. Quando olhamos para essa cidade de Caim, quando olhamos para o mundo hoje em dia, precisamos lembrar que todas essas coisas não pegaram a Deus desprevenido.
na sua promessa, que nós já vimos lá no início de Gênesis, a promessa de um Redentor. Ela incluía não apenas um Redentor que perdoaria os nossos pecados, mas um Redentor que traria o reino de Deus para a terra. Um reino onde os princípios estão em uma direção oposta aos princípios desse mundo. Quando Jesus foi perguntado sobre a família, ele não hesitou em olhar para trás, para a criação, e trazer esse princípio da criação num sentido de restauração da família. Quando Jesus foi perguntado sobre a comida, ele disse que a sua comida era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Quando Jesus ele não foi preso pelo entretenimento, e quando ele foi ferido, ele nos ensinou com o seu exemplo a dar-nos a outra face. E por fim, Lameque ensinou na sua cidade que os relacionamentos deveriam ser baseados no exercício da vingança, 70 vezes 7. Mas Jesus, ele ensinou um perdão que deve ser exercido 70 vezes 7. Jesus veio para trazer um reino, mas mais do que isso, Jesus veio para nos convidar a fazer parte desse reino. Jesus veio abrir esse caminho de retorno à presença de Deus. E ele, dentro desse reino, nos oferece a restauração dos relacionamentos, nos oferece a restauração do nosso coração que foi profundamente afetado pelo pecado e pelo mundo. Jesus nos oferece um caminho de retorno à presença de Deus, um caminho que foi rejeitado por Caim, mas que hoje pode ser aceito por mim e por você, pode ser desfrutado por mim e por você. Que nós possamos fazer a decisão certa, que nós possamos colocar a nossa confiança em Jesus e possamos então, fazendo parte desse reino, termos a nossa vida e relacionamentos totalmente restaurados e o acesso à presença de Deus garantido. Eu te vejo no próximo vídeo, onde nós vamos conversar sobre a vida de Enoque e vamos aprender sobre a beleza de andar com Deus. Eu te vejo lá e que Deus te abençoe.